Confronto regional Capivariano e Mojimirim, agora na tela da Band. Mais um confronto regional pelo Campeonato Paulista, só que dessa vez com times em situações bem diferentes. O Capivariano recebe nesta terça-feira o Mojimirim às 7h30 da noite, em busca da primeira vitória na competição. Até agora, o time do técnico Ivan Baitello ainda não venceu no estadual. Perdeu para a Red Bull e São Paulo e empatou com o São Bernardo na última rodada. Por isso, chegou a hora do caçula do Paulistão botar um fim nesse jejum se quiser afastar o rebaixamento. Para a partida, Baitello vai poder contar com as voltas de Romão, Everton Dias e Antônio Flávio. Já o Sapão está com tudo neste ano. O time de Mojimirim é o melhor do interior na competição. Aliás, é o terceiro colocado na classificação geral. Com 7 pontos, o time do técnico Claudinho Batista briga pela liderança do Grupo A, o mesmo do São Paulo. Para a partida, Claudinho não terá nenhum desfalque, apenas as chamadas dúvidas boas para a escalação. Olha, só lembrando que a classificação geral é importante, inclusive na ponta de baixo da competição. São 4 grupos de 5 equipes, mas os 4 últimos na classificação geral é que serão rebaixados. Vamos falar da Ponte Preta Macaca, que está trazendo 2 jogadores. O prazo de inscrição termina hoje. Já já você saberá o nome dos 2 jogadores que a Ponte está trazendo. Há tempos ele é o regente do meio-campo pontepretano. Fernando Bob chegou na Macaca em meados de 2013. Em pouco tempo assumiu a titularidade e virou peça indispensável de todos os treinadores que passam pelo Majestoso. A responsabilidade é dividida por todo mundo, né, cara? Se eu tô bem hoje, agradeço os companheiros que têm nos ajudado bastante, o Guto, que me deu um respaldo muito grande. E agora é contribuir, né? Ajudar os caras que, sempre me ajudaram, sempre estiveram juntos ali no cada dia, no jogo. Então, eu fico muito feliz e tranquilo sobre isso. O contrato do volante com a Ponte para este ano demorou um pouco mais para ser renovado. E ele só pôde entrar em campo a partir da 2ª rodada do estadual. Coincidência ou não, quando Fernando Bob atuou, a Macaca venceu uma e empatou outra. No 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto, domingo, o jogador assumiu outra função. Como Renato Cajá foi vetado pelo departamento médico, Bob ficou com a faixa de capitão da equipe. Maestro do meio-campo alvinegro, Fernando Bob começou a chamar a atenção ainda em 2013, depois do golaço contra o Vélez em Buenos Aires, na histórica campanha da Copa Sul-Americana. Mesmo assim, o volante rejeita o rótulo de xodó da torcida. Cara, eu tô meio por fora. Brincalhão e de riso fácil, só até a hora de dar entrevista. Pra brincar com todo mundo, eu gosto muito de brincar, mas pra falar eu tenho uma vergonha, cara. Então pra mim é muito mais difícil. Poucas palavras e muita vontade de, quem sabe, na quinta-feira contra o Marília, ele conseguir dar mais uma alegria pro torcedor. Se sair, eu vou ficar muito feliz, vou te falar. Não sei nem o que eu vou comemorar, mas se sair, a gente fica feliz, né, cara? Olha, os 2 nomes que a Ponte Preta está trazendo. Vinícius Bueno, agora há pouco, em informação pela Rádio Bandeirantes. Aliás, ontem ele já dava a informação no Bandeirantes Esportiva, programa líder de audiência na pesquisa do Ibope, das 17 até as 19 horas, ao vivo no CT, entrevistando o Gustavo Bueno, que é o homem forte do futebol da Ponte, embora ele não tenha confirmado. Mas os nomes são o Wellington, chamado de Wellington Tanque, jogou no Náutico, começou no Internacional. E também Fagner, que é um jogador, atacante de velocidade, enquanto que o Wellington é um centroavante, né? O chamado pivô, um homem de área, como é o caso do Nunes, que está aqui com a gente. E aí, CH, conhece esses 2 jogadores que a Ponte está trazendo? Conheço, Batista, mas são jogadores do mesmo patamar técnico do Birubiru. A gente não sabe como é que vai acontecer a adaptação. Os 2, o Gustavo conhece. Os 2, o Gustavo tem uma informação privilegiada porque trabalharam durante algum tempo no futebol pernambucano. O Tanque eu conheço mais, tem informação no Internacional, está fazendo sucesso lá na J-League. Mas eu quero esperar a adaptação aqui, Batista, porque eu cansei de assistir jogador que você tinha certeza que ele chegaria aqui e daria certo, e depois não virou. São jogadores de um patamar médio, como foi o caso do Alexandro, que veio aqui e acabou dando certo, como outros
tiveram a mesma oportunidade e não deram certo. Vamos aguardar. Ô Batista, deixa eu falar alguma coisinha sobre esse assunto também. A gente acabou de vir lá da Rádio Bandeirantes e eu pude sentir o pulsar do torcedor da Ponte. Decepção total com esses nomes, tá? O que a Ponte Preta tem que entender, fala-se muito de jogadores, mas a Ponte estava numa outra divisão. A Ponte agora vai da Série A do Brasileiro. Série A do Brasileiro. Eu sei que não é fácil, sei que não tem. Para trazer esses nomes teve que buscar aí na Coreia, no Japão. É difícil, mas é Série A do Brasileiro. O torcedor não gostou nada, não está botando fé nesses dois nomes que aí virão, não. São nomes apenas medianos. Quem sabe para uma Série B. Para a Série A, eu acho que não farão sucesso. Olha, Zé, o Gustavo Bueno esteve conosco aqui mesmo neste programa e ele disse o seguinte, que para o Campeonato Brasileiro, palavras textuais dele, a Ponte vai contratar de 3 a 4 jogadores de alto nível para a disputa do Campeonato Brasileiro. A Ponte está administrando o ano em 2 módulos. Um primeiro módulo, que é o Campeonato Paulista, vai receber da federação aí cerca de 2 milhões e 100, é 2.700, mas tem umas despesas e tal, mas são uns 2 milhões e 100. E no Campeonato Brasileiro, 22 milhões de reais. Então, para equacionar, para equilibrar, para atingir o break-even, como gosta de comentar e falar os economistas, receita versus despesas, vai ter que fazer desta forma aí, administrar em 2 módulos. Então, frustra, porque quem falou em Luiz Fabiano, Borges, etc., etc., aí traz aí o Wellington Tanque, a discussão frustra é o seguinte, por causa disso. Mas a Ponte vai equilibrar a receita e despesa. A discussão é o seguinte, quando quiser ir às compras, esse jogador vai estar disponível? Não, porque não vai. se você pegar o interior de São Paulo, aí dos times que estão militando Série A e Série B, você vai perceber que tem jogador que em 2012 foi desprezado por todos, virou titular de time aí médio. Então, eu não sei, eu tenho falado isso desde dezembro, isso eu concordo com o Zé. A frustração da torcida é grande. Agora, o mercado está aquecido e não há jogador na posição para contratar, principalmente centroavante. Olha, com relação à camisa, muitas reclamações, né, Zé, lá pelos canais de interatividade. Não sei qual é a confusão que a Ponte fez. A Ponte se exime, joga para Adidas, só que o torcedor é da Ponte, não é torcedor da Adidas. A Adidas vendeu para o torcedor da Ponte Preta às escuras, portanto, compromete a credibilidade, uma camisa de 2012, por R$ 199. A mesma camisa foi colocada à venda nas lojas da Adidas por R$ 89,90. Olha, tem gente que não está nem, além de não gostar desse assunto, não entende do assunto, fala, pô, mas não para de falar de camisa. A reclamação é a seguinte, a Ponte vendeu como camisa nova uma produção antiga da Adidas de 2012 e o pessoal descobriu, porque também ninguém fez força para esconder. A própria Adidas vendia por 89 e às pressas, né? Inventou-se uma desculpa para tirar do mercado e sei lá o que fizeram com essas camisas. Então, esta confusão que a Ponte Preta e a Adidas fizeram é duro de explicar para quem comprou. Eu acho que o mais honesto aí, para acabar com até com essa conversa nossa aqui, seria, olha, tragam todas essas camisas. Levem as camisas realmente novas. E nós arcamos com o prejuízo, sei lá, faz leilão, faz outra coisa com essas camisas. Querer enganar o torcedor de que essa camisa é a nova, não está dando. Olha, é muito complicado fazer isso daí, né? Porque teve gente que comprou para dar de presente, teve gente que comprou para o filho, e aí como é que você vai falar para o filho que... E aí você comprou para dar de presente, como é que vai buscar a camisa lá para levar a camisa de volta? A Ponte, o que a Ponte tem que fazer, que todos os estabelecimentos, quando há uma reclamação, deveriam fazer, é dar alguma coisa que possa agradar o cliente. Tem um amigo, Márcio Roberto Rodrigues dos Santos, foi lá na Disney, levou as filhas para a Disney. E tinha um brinquedo lá e foi andar no brinquedo, o brinquedo não saiu do lugar, quebrou. E aí chegou lá a pessoa responsável e falou, olha, não tem nenhum problema e tal, vai consertar. Mas aqui está para todos eles que estavam lá, um passaporte de um brinquedo que há necessidade de reservar com 1 ano de antecedência. E aí deu o passaporte e ele foi lá, ficou satisfeito, depois
voltou naquele brinquedo e andou no brinquedo. Tem que fazer alguma coisa. Então chama os 1.900 e fala, olha o seguinte, está aqui um passaporte para cada um. Vocês vão assistir todos os jogos da Ponte até no final do ano, de graça. É uma maneira de justificar. É uma maneira, mas ele fala, não, eu quero a camisa, não quero o passaporte. Então, quem estivesse interessado, se deu de presente, o cidadão mudou do país, esse não vai voltar, óbvio. Mas aqueles que procurassem deveria ter esta possibilidade. E que não se repita, né? Lamentável esse tipo de coisa. O rápido intervalo, voltamos já já com o artilheiro Nunes, o nosso convidado especial de hoje, jogador do Guarani, aqui na tela da Band. É já já!